Olá, ele exerce o sacerdócio há 16 anos e é um dos padres mais populares da região. Retornou há pouco da Itália, onde concluiu o doutorado em Teologia Moral e retornou a Cascavel para dar continuidade à sua vida vocacional. O meu entrevistado da semana é o padre Reginei Módulo, mais conhecido como Padre Zico. Tudo bem, Padre Zico? Tudo bem, Soraya. É uma alegria estar participando do teu programa e parabenizo-a por este e também agradeço o convite para aqui estar. Que bom, alegria nossa, Padre. Mas me conta, morando em Roma, o senhor fez como os romanos ou não? Se adaptou aos costumes de lá? Olha, Soraya, o primeiro desafio de quem vai para um outro país é você, não digo totalmente se adaptar, mas entender a cultura onde você se insere. E confesso que esse talvez seja um dos maiores desafios de quem vai estudar ou morar em outro país. A sensação é de que você está sempre por fora, digamos, né? Que você tem que estar sempre observando, procurando aprender das coisas mínimas. No meu caso, como religioso, do modo de rezar, até aquilo que é do cotidiano, a mesa, os costumes de como se alimentar, né? Muda e muda muito. Né? É verdade. Eu fiz essa pergunta porque tem esse ditado, esse provérbio, né? Em Roma, faça como os romanos, né? E foi até interessante que eu fui atrás da origem. Não sei se o senhor conhece a origem desse ditado, não conheço, Padre Zico. Olha só. Na igreja de Milão, na Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas não observassem as outras restantes, né, que observavam esse dia. Mas por mais de 17 séculos, a igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado como o dia sagrado do quarto mandamento. Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão, guardou o sábado. Né? Mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça como os romanos. Tá aí então, um pouquinho de cultura para você que está em casa. O senhor esteve à frente da igreja da paróquia Santa Teresa d'Ávila, em Santa Teresa do Oeste, antes de ir para a Itália, né, Padre Zico? Como o senhor encarou a decisão de ir para outro país por um período relativamente longo? Foram quase 3 anos, né? Foram quase 3 anos, na verdade, pouco mais de 2 anos e meio. E não é a primeira vez, já estive de 2005 a 2007 na Itália, quando fui lá fazer o mestrado. Mas, sem dúvida, para mim, essa nova ocasião de lá estar, um convite feito pelo nosso arcebispo, Dom Mauro, foi, assim, inusitado. Eu não estava programado, por isso também um pouco difícil de você chegar e começar um doutorado não estando programado para fazê-lo. E saindo de uma cidade pequena, né, como Santa Teresa, onde o conhecimento e os relacionamentos são muito próximos, né? O padre sai na rua, todo mundo conhece, você já vai ali mesmo. Diz que foi uma choradeira a sua missa de despedida, né, padre? Bom, acho que chorar é um pouco minha marca também. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito na época. A comunidade e eu, né, de fato, claro. Externamos um pouco esse carinho que temos e que tínhamos e que temos, né? Porque quando a gente passa sempre leva, sem dúvida, né, parte da gente e deixa parte da gente. Mas foi sim uma coisa assim que na minha vida foi muito significativa, um passo importante, e eu só tenho a agradecer a Deus pela experiência que eu pude ter, tanto de Santa Teresa quanto de ter ido a Roma, que essa segunda vez para mim foi mais difícil do que a primeira, né? Por quê? O que teve de diferente? A questão do desafio do doutorado ou algum outro aspecto? O desafio do doutorado. Eu diria que primeiro momento, quando eu fui, o mestrado foi muito mais fácil, porque são ciclos também do mestrado. E tem uma característica diferente na Europa em geral. O mestrado ele não é tanto voltado à pesquisa, ele é mais voltado a formar o mestre, aquele que estará em sala de aulas, né? Então ele é marcado pelos ciclos, início e fim de créditos, e uma tese sim, mas a tese não é realmente o foco maior. O foco maior é preparar você, capacitar você com conhecimento para ser professor. Enquanto que o doutorado, ele é, digamos assim, é uma pegada só. Você começa, puxa o fôlego e você só pode soltar o respiro e pegar novo ar quando você concluir, né? Isso é puxado, é difícil, né? Então é muito intenso, é muito solitário, né?
a minha característica como pessoa é de estar me relacionando, convivendo com os demais. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar presidindo a celebração, eu gosto de estar atendendo pessoas, eu gosto de estar visitando, gosto de receber pessoas, né? E o doutorado era aquilo, você era a biblioteca, né? E o teu quarto com os teus livros. Então, isso foi difícil. Foi uma grande diferença, sem dúvida. Vamos entender um pouquinho melhor a sua história com a Igreja Católica, Padre Zico. O senhor é filho de ministros da Eucaristia de Braganey, né? Onde nasceu em Braganey. Nasci em Braganey. Nasceu em Braganey. Isso certamente deve ter influenciado a sua decisão em ser padre. É verdade que o senhor já queria ser padre aos 4 anos de idade? Eu falava assim. É mesmo? É mesmo. A minha família, Soraya, Braganey é uma cidade pequena, né, aqui da nossa região. Minha família chegou ali em 62, tanto lá do meu pai quanto da minha mãe. E meus pais, nós morávamos a 1,5 quadra da igreja. Né? Então eu cresci ali em volta a este ambiente e vendo meus pais participarem das celebrações, eu também lá participava. Mas de fato a vocação minha é uma coisa assim que ou talvez seja de todos, né? Não está muito no âmbito da racionalidade, digamos. Ela entra um pouco como mistério, porque aos 4 anos alguém falar que deseja ser padre, certamente não é algo racional e nem mesmo é uma decisão tomada. Claro. Né? Porque a decisão minha foi tomada posteriormente, quando eu estava concluindo a filosofia. Foi um momento de crise, um momento de dificuldades, né? Eu cursei a filosofia na UniOeste, em Toledo, um ambiente universitário bastante marcado pelo ateísmo, né, por diferentes correntes de pensamento. Os filósofos que a gente estudava eram os filósofos muito contestadores, marcadamente ateus. Então isso influencia e te coloca também num questionamento profundo, não apenas acerca da tua vocação, mas acerca também da tua fé, acerca da tua história, acerca da própria igreja. E é um momento que eu diria, um momento da purificação. É um momento que você começa a ter que fazer aquilo que Santo Agostinho dizia. Você tem que dar as razões do teu crer, né? Que Pedro, aliás, também na carta dele coloca, né? Agostinho diz, crer para entender e entender para crer, né? Então a fé e a razão, que tem até Fides et Ratio, depois do Papa João Paulo II, que vai colocar como as 2 asas de uma ave, né? Que a permite alçar voo. E de fato, essa conciliação, essa passagem, eu fui desafiado ali, no fim da filosofia. E quando eu consegui dar as respostas, primeiramente a mim mesmo, né, numa questão existencial, então eu me senti depois habilitado para continuar o segmento e ir para a teologia, que é a etapa final na formação para quem almeja o sacerdócio. Certo. Então começou cedo mesmo. Esse desejo nasceu bem cedo no seu coração, cedo, né? Nasceu cedo. O senhor assumiu a coordenação da Pastoral da Comunicação antes mesmo de ser ordenado padre. Essa vocação para a intermediação com o outro, para o diálogo, sempre teve muito latente na sua vida? O senhor mesmo falou agora há pouco, né, que o senhor não sabe conviver de outra forma se não for sempre com as pessoas se relacionando, né? Tem o dom da comunicação, tem essa facilidade toda. Sempre foi assim? Soraya, eu no colégio, com meus colegas, sempre fui muito comunicativo. Porém, assim, nunca havia pensado em ter um programa de rádio ou de TV ou ser assessor, digamos, de uma pastoral como a Pastoral da Comunicação. Na ocasião, eu fui trabalhar como diácono ainda, né, com o saudoso Padre Grapege, ele era o pároco da catedral, e Dom Lúcio, também bispo titular na época, pediu-me que desenvolvesse a revista Catedral, que na época era uma revista paroquial que estava desativada, e a transformasse em diocesana, que acompanhasse um pouco o trabalho. Foi quando a gente começou um trabalho. Na verdade, eu comecei a aprender com vocês, né, muitas e muitas coisas. Também falam, né, são as perdas da vida também da gente. O saudoso Jorge Ayala, que era vendedor do jornal Paraná, ele falou assim, padre, vamos convidar alguns, assim, e foi me ajudando, me assessorando. E aí a gente montou um time muito bom, muito gostoso de trabalhar juntos, né, e desenvolvemos bons trabalhos. Então isso daí também ajudou bastante. Com certeza.
Padre, em entrevistas anteriores é comum a gente observar que o senhor destaca muito a importância da música como meio de evangelização. Então, a gente acompanha esse tipo de relato, se a gente for lembrar lá do Padre Zezinho, né? Depois de uma forma mais midiática com o Padre Marcelo Rossi, com o Padre Fábio de Mello, o próprio Reginaldo Manzotti, né? Como é que a igreja vê essa exposição de mídia? Isso o senhor pode falar pela sua própria leitura, desses padres e a forma quase artística com que se expõe, né? O ideal é ter fãs ou fiéis da palavra de Deus? O ideal é ter fiéis. Né? Porém, hoje o que a gente vê é que alguns fiéis começam como fãs. E aí está o desafio do padre. Né? Digamos, o artista, basta ele ter fãs. Ao padre não basta. O padre tem o desafio de aqueles que o seguem como fãs, ele conseguir ajudá-los a dar um passo na fé e transformarem-se em fiéis, ou seja, fazer uma descoberta do Evangelho. No sentido assim, o padre pode ser aqui de fato, então, um instrumento. Né? E a capacidade dele de sacerdote, digamos, de padre, não digo agora de artista, né? Ela é justamente medida na proporção em que ele consegue ajudar essas pessoas a se tornarem discípulos de Jesus Cristo, no caso do cristianismo, né? Porque senão ele está fracassando. Né? Ele está fracassando. E isso vale para todos nós. Né? Porque também todo padre corre o risco de ter aqueles que por uma afinidade ou outra o seguem. Mas se ele não ajuda estes que o querem bem a dar esse passo, ele está fracassando no ministério dele. A gente está comentando aqui porque o padre representa, nesse momento, a Igreja Católica. Em outras religiões a gente vê também isso acontecendo, bandas, cantores, música gospel, enfim. Uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que chama a atenção das pessoas que trabalham na área do jornalismo também, e que se debruçam e acabam repassando esse tipo de informação, o próprio Padre Fábio de Mello. É um padre que tem um carisma incrível, fora do normal, fora do comum, utiliza todos os meios de comunicação possíveis, todas as ferramentas da internet, enfim, e claro, ele tem um grande número de seguidores, e ele tem uma forma diferente para um padre, podemos assim dizer, o senhor vai me corrigir aí, colocar a sua forma de ver isso, um pouco ácida. Por exemplo, às vezes ele fala de vitimismo, né? Ele dá uma chamada assim nas pessoas, ele grava um vídeo curto no Snapchat lá, chamando a atenção e falando, você, né, que feio ser assim e tal, faz os trejeitos dele. Você começa a ver aquilo, não é comum, não é normal você ver um padre agindo daquela maneira. Como é que a Igreja Católica... Como é que reage a tudo isso, né? Existe um parâmetro, o padre pode ir até um certo limite, tem aquele... Alguém chama atenção, como é que acontece esse processo? O padre tem limite, sim. Eu diria que o limite do padre está no âmbito da doutrina, ele tem que ter a fidelidade àquilo que é a doutrina, os ensinamentos da igreja, e a nível de não ser causa de escândalo. Né? Então, seguindo esses dois critérios, a igreja dá uma liberdade muito grande. Portanto, o leque, o modo que o padre pode exercer o seu ministério, ele é muito amplo. Né? E permite que cada padre desempenhe e desenvolva também os seus carismas. Eu vejo isso como algo muito positivo. Né? Se nós olharmos dentro da igreja, nós podemos dizer alguns padres com um perfil marcadamente, onde está muito presente os símbolos de uma igreja mais conservadora, mais medieval, digamos, com as indumentárias, com os paramentos litúrgicos, assim, muito mais pomposos, digamos, até aqueles que de modo muito frugal, digamos, muito simples, né? Se vestem. Aqueles que preferem vestir sempre a sua túnica, aqueles que não preferem, aqueles que preferem andar sempre com o klezma, né, que é o colarinho do padre, que se diz, aqueles que não preferem. E tudo isso também revela um modo de entender a missão da igreja, né, que nem sempre os leigos percebem. Né, mas por detrás disso existe todo um modo de entendimento de qual é a sua missão. E a igreja permite isso tudo, essa variedade, e que faz ecoar aquilo que Paulo diz da diversidade dos dons. Paulo faz uma comparação, por vezes pode ser um pouco perigosa, mas tem o seu valor,
de que a igreja é um corpo, né? E no corpo cada um tem a sua função e existem as diversidades de funções e as diversidades, portanto, de tarefas e de capacidades. Cada órgão ele está estruturado, organizado, de modo que ele possa desempenhar, digamos, numa linguagem, aquele dom para o corpo, né? E se você não valorizar isto, você estará prejudicando o corpo, né? Não adianta agora todo mundo querer ser igual o estômago, digamos, né? Não adianta todo mundo querer ser igual os olhos. A gente tem que entender que existe o espaço para a diversidade e desde que nós nos mantenhamos na fidelidade a Jesus Cristo, tudo isso se torna uma riqueza para a igreja, né? Porque você pode ter uma facilidade de encontrar-se com Deus por um modo, né, de seguir uma página do Evangelho, né? Tem gente que se encontra com Deus, por exemplo, trabalhando com jovens. Tem gente que se encontra com Deus trabalhando com a música. Tem gente que se encontra com Deus pela poesia. Tem gente que se encontra com Deus pelo escrito, pela teologia. Né? E tudo isso é celebrado na Eucaristia. Tudo isso é celebrado nos atos litúrgicos. Né? A liturgia é uma grande celebração da fé. Agora, o importante é que a tua atitude não seja causa de escândalo, que ao invés de trazer pessoas a Deus, afastam. Então, um critério, né, na questão do escândalo. Embora que seja diferente, mas se não é uma questão de escândalo, pode ser diferente, tem espaço para ele. E a doutrina, né, Soraya, que a gente tem aquela fé que recebemos desde os apóstolos, que é a qual, no dia da nossa ordenação, nós prometemos que iremos transmitir. Vamos estudá-la, rezá-la e praticá-la, transmiti-la, né, também. Tá certo. Nós estamos conversando, entrevista da semana, com o Padre Zico e a gente volta com essa conversa daqui a pouquinho, depois dos comerciais. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o centro médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. A vida é feita de escolhas. Curta, brinque, compartilhe, aproveite. E se precisar de uma forcinha, pode contar com a gente. Instituto de Radiologia Cascavel. Completo para a sua vida valer a pena. Alta definição, melhor resolução. Se é importante na sua TV, imagina para a sua saúde. Primeira clínica de tomografia e ressonância magnética do oeste do Paraná. A Unitom dá mais um passo à frente e agora conta com os avançados recursos da ressonância magnética de 3 Tesla. Menos tempo de exame, maior precisão nas imagens, resultados mais seguros, mais conforto para o paciente. Unitom, a mais avançada tecnologia em diagnóstico por imagem. Estamos de volta na entrevista da semana, conversando com o Padre Zico, que retornou recentemente da Itália, e é sobre esse assunto que eu vou entrar agora, Padre. O senhor fez doutorado em Teologia Moral, Bioética, né? No período que morou na Itália. Qual é a conexão entre teologia moral e ética cristã? Soraya, a igreja já foi por muito tempo acusada, ainda é, e por vezes também cometeu o erro de ter uma relação difícil com a ciência. Né? Até mesmo em alguns assuntos que são próprios da ciência, sem os fatos históricos de Galileu Galilei, Giordano Bruno, onde a igreja, digamos que foi além daquilo que é da moral e da fé. Hoje, primeira coisa, termos clareza que quando a igreja fala de que ela tem uma verdade a transmitir, é no âmbito da fé e da moral, não é no âmbito das ciências. Não vai além. Não vai além. Então, a igreja procura sempre valer-se do científico para que possa transmitir os valores. Um caso bem concreto a gente vê no âmbito da bioética, né? A questão da vida humana.
Para a igreja, matar uma vida humana inocente sempre foi um pecado, vamos usar essa linguagem, né? Poderíamos dizer uma linguagem mais civil, um ato imoral, um ato abominável. E quando começa a vida? Então essa é uma pergunta que se impõe, principalmente nos tempos modernos. Antigamente, essa era uma pergunta que não se fazia, porque você não tinha microscópios, né? Não tínhamos as possibilidades técnicas de manipulação genética, de manipulação de espermatozoide, de óvulo, enfim. Tudo isso era considerado apenas um mistério, né? Se imaginava que a partir de tantos dias surgia a vida, ou de tantos dias, ou de tantos dias. E esse debate volta. Ele volta repetidas vezes, e é sobre isso que eu me debruço na minha tese de doutorado, partindo de uma sentença, de um julgamento, na verdade, ocorrido no Brasil entre o ano 2005 e 2008. Quando, em 2005, no dia 24 de março, foi promulgada a Lei de Biossegurança. Nesta lei, no seu artigo 5º, ela vai permitir que embriões sejam destinados às pesquisas, né? O Procurador-Geral da República do Brasil, na ocasião, Dr. Cláudio Fonteles, ele vai alegar que esta lei, este artigo da lei, ele é inconstitucional, fere a Constituição no seu artigo 1º e no seu artigo 5º. Né? Por quê? Porque ele vai contra o direito à vida. Então aqui nós temos uma tese de fundo e uma pergunta de fundo. Direitos personalíssimos do primeiro ao quinto artigo. Então quando começa a vida? Né? E quando, depois uma outra pergunta que já supõe que nem toda a vida é protegida pela Constituição, que é um debate esse mais largo, né, mais amplo, quais são as vidas humanas que estariam então sob a defesa, a proteção da Constituição? Então esse debate, ele ocorre no Supremo Tribunal Federal durante 3 anos, 2005, dia 30 de maio a ADI é proposta pelo Procurador-Geral, a ADI 3510, e ela é sentenciada somente no dia 29 de maio, um dia antes de completar 3 anos, de 2008. Então eu faço uma análise destes 11 votos dos ministros do Supremo, procurando ali observar se eles possuem um conceito de vida e qual é este conceito de vida, um conceito jurídico até mesmo, né? Qual é a perspectiva antropológica, o entendimento de ser humano, de vida humana, manifestado nos votos desses ministros, e quais são os princípios éticos que regem e conduzem os seus votos, né? Então, eu falo e concluo que, também acompanhando o debate público, inclusive desempenhado pela mídia, em vários canais de comunicação, artigos científicos a própria que se sociedade, dedicaram, quando começa a discutir esse assunto, justo, vira uma polêmica muito grande. O meio acadêmico, né, tudo. De modo particular, eu me debrucei bastante sobre os artigos que foram produzidos analisando o debate na mídia, certo, porque é onde o debate realmente ganha força e ganha uma identidade, né? E eu vou concluindo e vou fazendo essa reconstrução do debate, portanto, né? E o debate sempre ele foi centralizado na grande mídia e até mesmo nos defensores da destinação de embriões para as pesquisas, como que a finalidade dessa destinação fosse a cura das pessoas, descobrir, né, ali como funciona o desencadear da vida humana, esse processo inicial, como que uma célula-tronco, que é a grande questão de fundo, né, é embrionária e não célula-tronco adulta, que se diferem bastante, como que uma célula-tronco embrionária pode ajudar na cura e as perspectivas de cura com este trabalho com as células-tronco embrionárias, né? E eu vou reconstruir o debate procurando colocar que de fundo, e que na verdade é o grande debate, mas um debate que é críptico, que é escondido, se trata não simplesmente e nem principalmente da cura dos corpos, mas da construção dos corpos. Porque o embrião, ele é o ponto-chave para todo um planejamento genético dos futuros seres humanos, né? Então aqui nós entramos em... Por isso que o título da tese é a construção dos corpos,
O subtítulo dela é uma leitura biopolítica do debate brasileiro acerca do destino dos embriões. Por que biopolítica? Biovida, política, por quê? Entra a questão das políticas públicas. Qual é o perfil do cidadão que o Estado quer desenvolver? Né? Então aqui nós voltamos um pouco no tempo a antigos sonhos, de termos aquele cidadão que ele tem o seu corpo, que ele tem a sua genética, que ele tem tudo, de acordo com tal conforme, tal possibilidade, qual desejo. Né? Padrão. E um padrão que a gente vai falar assim, um qualificado capital humano. Né? Porque, de fato, a riqueza de um país, ela passa muito pela riqueza do seu cidadão, o cidadão enquanto riqueza. Né? Ele é uma fonte de riqueza para o seu país. Por isso que o país investe, por exemplo, no seu cidadão, ele qualifica o seu cidadão, ele dá educação. A gente olha sempre um pouco no lado do humanismo, que não deixa de existir. Mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que não existem interesses maiores que estão aqui latentes, né, de mercado, de economia e tudo mais. Né? Então eu entro e parto de um embasamento teórico, de um referencial teórico, não da igreja, porque eu procuro dialogar com as ciências, né, a nossa pergunta. Então eu vou buscar o meu embasamento teórico em Foucault, Michel Foucault. Né, em Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, e ainda um pouquinho antes que foi professor de Foucault, que é um médico filósofo chamado Giorgio Canguilhem, melhor, né? Que Canguilhem também vai mostrar assim, como que se constrói o normal, o anormal, o patológico, a saúde, como que esses conceitos são trabalhados e ditos, que determinado organismo é um organismo saudável e determinado organismo não é, um organismo, e aí a pessoa é normal ou não é normal, como tudo isso é produzido, né? Foucault vai trabalhar isso muito forte dentro do nascimento da biopolítica e na obra em defesa da sociedade, e na questão quando ele vai falar a história da sexualidade, de modo particular no primeiro volume, História de Sexualidade 1. Como que existe todo um interesse de ter o controle dos futuros corpos que irão nascer, como eles devem ser. Toda uma política que vai programar estes corpos, né, de acordo com os interesses políticos e de Estado e tudo mais. E é uma discussão longa, né? Se o senhor fosse debruçar agora sobre toda essa tese, aí realmente tem muita fundamentação. Padre, já que nós entramos aí na questão, falou em biopolítica, vamos separar um pouquinho, vamos falar da política, não tem como não falar sobre isso, já que a Igreja Católica sempre esteve muito presente em todo esse contexto. Se a gente for analisar hoje o que acontece no Brasil, a gente vive um dos momentos mais conturbados e desafiadores no que diz respeito à ética, honestidade e seriedade na condução de uma nação. Isso é ponto facultativo. Na sua visão, qual deve ser o posicionamento da Igreja Católica? Tem que ter uma atuação, tem que se restringir um pouco, ou a população, a própria comunidade espera que haja um posicionamento da Igreja e de seus padres? Olha, a comunidade ela espera e cobra, porém eu diria assim que a Igreja tem que ser sempre muito responsável nessas questões políticas, né? Nós já tivemos historicamente o padroado, né, no Brasil, onde tudo estava misturado, caminhava, né, de mãos dadas, Igreja e Estado. Graças a Deus demos o passo, inicialmente não desejado pela Igreja, mas que vejo como uma grande bênção para a Igreja, essa emancipação. Mas ela tem uma finalidade de ajudar a promoção do bem comum. Dom Helder tinha uma frase que ele diria assim, como posso ser pastor de almas se o corpo dos meus fiéis grita de fome? Né? Ou seja, como que você... E São João também trata da questão. São Tiago vai dizer, se você fala para o teu irmão, vai, farta-te, aproveita, banqueteia-te, mas não oferece nada para ele, não ajuda ele, o que você está fazendo pelo teu irmão? Não está fazendo nada. Então o que eu quero dizer, primeiramente, é preciso superar uma visão que tenta se implantar, é um discurso que se tenta implantar, de inibir e de impedir a Igreja que ela participe dos debates sociais.
ela tem que participar. Ela tem direito a participar como instituição, nem entra no aspecto religioso, não. Como instituição, num país democrático, ela tem direito a participar. E por ser uma instituição que possui uma grande representatividade, não participar seria uma omissão. Agora, o como participar, entra o polêmico, né? Eu diria que ela deve participar e tem procurado participar a nível de princípios e de valores. Como você mesmo iniciou a pergunta, né? Honestidade, né? A transparência, propondo e até mesmo incentivando, junto com a ABEI e outras instituições, algumas iniciativas de lei, né? de iniciativa popular. Temos aí a 9840, que é contra a compra de votos, nós temos a questão da ficha limpa, que a igreja tem participação histórica determinante, junto com outras instituições. E eu diria assim que hoje talvez o grande desafio do Brasil é nós transformarmos, isso vai soar como um modo talvez infundado, mas eu creio que deveríamos pensar, assim como temos outros crimes hediondos no Brasil, que a corrupção fosse assim tratada, né? Foucault, ele tem, em defesa da sociedade, ele fala assim, ele faz uma análise, ele fala das prisões, né? O surgimento das prisões, ele fala. E ele vai analisar por que alguns são presos, não são presos, e ele fala que tudo se trata de um cálculo, né? Mas ele fala assim, você imagina uma pessoa que, olha, quem tem os seus princípios bem alicerçados, ele é honesto não porque a lei fala para ser honesto. É igual aquele, eu não mato alguém não porque a lei me prenderia, mas porque eu, por princípios éticos, eu não mato. Mas um ou outro não vai matar por medo da lei. Então a lei é feita para esses cujos princípios são frágeis. Exato. Né? Aqueles que têm os seus princípios bem alicerçados, a lei não opera sobre ele. Né? Então nós vamos fazer assim, para quem é honesto, para quem é correto, é justo, a lei não tem sobre ele poder, porque ele vive como se a lei não existisse. Porém, Foucault fala assim, aqueles que não são, a lei tem que ser aplicada de tal modo, e a punição tem que ser de tal modo severa, que ele fazendo um cálculo de custo-benefício, ele chega à conclusão e diga assim, não vale a pena. Agora, no Brasil, quem não tem os seus princípios alicerçados, ele faz um cálculo de custo-benefício e fala, nossa, é um bom negócio. Estou no lucro. Mas nunca viu a possibilidade tão grande de ganhar dinheiro. Então, as leis brasileiras, elas são feitas, não só no Brasil, mas as leis de modo geral, elas são feitas de modo muito brando, justamente tornando o crime, a corrupção, um negócio altamente favorável e lucrativo. Só quando nós tivermos leis e punições severas ao ponto de que um empresário ou um político, ele olha e fala assim, mas se eu for pego, eu perco tudo e vou realmente entrar numa situação muito difícil, ele vai falar assim, não vale a pena. Aí sempre tem aqueles que apostam em azarão, vão continuar apostando, mas nós vamos diminuir o índice de corrupção. É o esboço mais ou menos do que a gente tem visto nos últimos dias, né? A julgar por toda a operação aí desencadeada pela Polícia Federal, obrigando até o Poder Judiciário a tomar uma postura diferente daquela que a gente vem observando há algum tempo, né? Isso já é um certo alívio, né? A gente já vê isso com outros olhos. Padre, só para a gente finalizar aqui, o senhor assumiu a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Cancelli, aqui em Cascavel, em março, né? Dia 17 de março, né? Muito bem. Quais são os projetos do padre para esse ano? Eu digo assim, eu quando chego a um lugar, claro que a gente sempre chega com seus sonhos e tal, mas acima de tudo, eu chego com uma abertura de coração para aprender e me inteirar, né? E eu digo que depois é o Espírito Santo que vai conduzir-nos, né? O objetivo maior é fazer com que a nossa comunidade possa se aproximar o máximo possível de uma comunidade autenticamente cristã, né, que busca cultivar o amor, que busca viver o Evangelho. Agora, exatamente como faremos isso, nós ainda estamos por descobrir. Um passo que já descobrimos e orientamos é o fortalecimento das capelas. Nós temos duas capelas, a Capela São José no bairro Canadá e a Capela Nossa Senhora de Guadalupe ali no bairro Claudete, né? Nós temos uma grande liderança, muito capacitada, muito qualificada espiritualmente, gente com recursos humanos, dons humanos, digamos, e espiritualmente muito maduras. Então isso nos leva a ter uma confiança de que continuaremos um trabalho muito bem feito
A paróquia é uma paróquia madura, reflete um pouco o trabalho histórico que ali já foi feito, outros padres que ali passaram, e em grande parte nós daremos continuidade a isso, porém, como os sinais dos tempos, digamos, o bairro cresce, a cidade cresce naquela região, né? Exige que lá também seja dedicado um maior tempo, um maior esforço, maiores recursos. Então, numa reunião do CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, nós decidimos que nós teríamos uma preocupação bastante grande com as capelas, né? Então, podemos dizer que é uma das coisas que faremos, né? É uma comunidade maravilhosa, né? É uma comunidade muito boa. A comunidade da Canseira é uma comunidade de gente, assim... O senhor está em casa, né, padre? Estou em casa. Tá em Inclusive, casa. Soraya, eu digo assim, meus pais moram a 6 quadras da igreja. Mas né? olha que gostoso. Então, voltar da Itália e ficar tão próximo, né, da família. Isso foi um presente. Foi um presente. Um presente. Tá Hoje certo. de manhã levantei, fiz a oração, falei, vou tomar café com a minha mãe e meu pai. Que Fui lá tomar gostoso. café com eles, 8 horas estava na paróquia ali já atendendo. Então, é um presente poder, né, desfrutar da presença do pai e da mãe, né, meus irmãos. Consequentemente, estando os pais próximos, desde o outro, está um irmão, uma irmã também, né, sobrinhos. Padre Zico, padre tem sonho? Tem, acho que Qual que é o tem. sonho do Padre Zico? O meu sonho, eu diria assim, eu tenho 2 sonhos. Um para mim, como eu diria, meu objetivo de vida, que é o que me conduz e me pauta, é a exemplo do Cristo bom pastor, passar pelo mundo fazendo o bem. Esse é meu objetivo de vida, né? Sonho como padre, como cidadão, como pessoa, é ver o mundo livre das injustiças, né? É utópico? É utópico. Mas eu digo assim que os sonhos é sempre bom, se eles são os sonhos que pautam a sua vida, que eles nunca sejam realizáveis e realizados totalmente, porque senão tua vida perderia o sentido. Tá né? certo, você deixa de sonhar, né? Deixa de ser impulsionado. Então. Prazer enorme entrevistá-lo, Padre Zico. Seja bem-vindo novamente a Cascavel. Já é nosso convidado aí, quando o senhor puder vir trazer novidades para nós e para dividir um pouquinho essa sua vivência de fé, né, de sabedoria, o senhor já sinta-se convidado. Agradeço o convite, coloco-me de fato à disposição e que certamente verei sim em outra ocasião aqui. Tá certo. Você está acompanhando a entrevista da semana com o Padre Zico, Padre Reginei Módulo, popularmente conhecido como Padre Zico. Fique agora com a programação do Canal 18, que fala sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde.